Ora, na opinião pública desta manhã debatemos a greve nacional dos médicos. Queremos saber como é que vê esta decisão de avançar para uma paralisação e como olha para as reivindicações dos profissionais. Acredita que ainda é possível que as negociações com o Governo possam travar o protesto e como avalia a forma como o Governo tem lidado com os médicos e com o Serviço Nacional de Saúde em geral. Contamos com as suas respostas através dos habituais números de telefone. São eles o 21416 1147 ou 21416 1148. É nosso convidado Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, a quem agradeço desde já a presença. Muito bom dia. Peço-lhe para desenvolver um bocadinho já aquilo que também afirmou na peça que acabámos de mostrar e quais é que são as razões fundamentais que os levam a esta greve, que é um dos últimos recursos para fazer face às vossas queixas e às vossas reivindicações. Justamente, e eu começaria por aí. Um médico fazer greve é mesmo o último recurso, apesar de ser uma forma constitucional de combate, e é o corolário de um ano, mais de um ano. Nós, neste momento, estamos com um governo quase há 500 dias em funções, de negociações que não nos levaram a lado nenhum. Para as pessoas terem uma ideia, em 2012 foi assinado um acordo com o Governo que previa, em 2015, serem alterados alguns aspectos, nomeadamente este que tem a ver com o pagamento das horas extraordinárias. Já houve a saída limpa, já houve a viragem de página da austeridade, já houve os 2% de déficit público, já houve um novo desenvolvimento deste país e a verdade é que, tendo sido repostos estes valores das horas extraordinárias para tudo que são entidades públicas e empresariais, nomeadamente as empresas públicas, e muito bem, especificamente em relação aos médicos, em relação a alguns médicos, são feitas uma reposição agora em 25% e uma promessa no final do ano, ser os outros 25%, só para um conjunto específico de médicos, nomeadamente os médicos de família. Não têm direito, os médicos de urgência interna não têm direito, e uma coisa muito mais grave do que isso, que é o Ministério das Finanças, faz depender este valor de 25% de reposição de cortes nas outras matérias da saúde. Ora, nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está subfinanciado, e aquilo que era criticável no passado, particularmente os partidos que apoiam este governo, de crítica pela circunstância de estarem a retirar rendimentos aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, neste momento querem transformar isso como uma questão total e obrigatória e sistemática. E por isso querem retirar, não faço ideia aonde, espero que não seja nas luvas, não seja nos materiais de consumo, para pagar aos médicos, demagogicamente. E por isso nós, com muita paciência, durante um ano, através de contactos que fizemos com os grupos parlamentares, cartas para o Sr. Primeiro-Ministro, reuniões com o Ministério da Saúde, entendemos que devia ser feito um trabalho que não tem só a ver com este pagamento, porque o que é que acontece nestes últimos 5 anos? Há cerca de 1.300 médicos séniores que saem do Serviço Nacional de Saúde por reforma, para além daqueles que saem diretamente para o privado. Há concursos de recém-especialistas que são formados pelo Serviço Nacional de Saúde, 30% ficam vazios. Porquê? Porque, de facto, há uma agressiva contratação por parte dos privados, das entidades público-privadas, o próprio estrangeiro, a qualidade da sua formação faz com que os médicos portugueses sejam queridos lá fora, e assistimos ao Ministério da Saúde, olimpicamente, a ignorar um pouco isto. Não faz os concursos para os assistentes séniores. Desses 1.200, quer dizer que cerca de 600 serviços deixaram de ter capacidades formativas. Deixam de ter capacidade de formar novos médicos. E havendo uma hierarquia, porque os médicos têm essa característica de não serem a progressão por antiguidade, têm de fazer provas públicas e com a participação de júris médicos das pessoas mais graduadas, a autoridade deixa de existir. E por isso o Governo prefere gastar 100 milhões de euros por ano, mais 100 milhões de euros por ano, este ano de 2016, que passou, através do pagamento das empresas de prestação de serviço. E, portanto, nós pensamos que há aqui uma questão séria de gestão, e o apelo que nós temos feito ao longo do tempo... Qual é que tem sido a resposta que vocês têm tido do Governo no que respeita a estas reuniões que vocês tiveram e apresentando estas reivindicações, que a resposta tem tido? Extraordinária, muito chá, extraordinária simpatia e muito pouca consequência.
E de facto, enfim, as pessoas são cordatas. A verdade é que o Sr. Ministro da Saúde tem uma excelente imagem e tem uma excelente capacidade de relações públicas, mas uma grande incapacidade, provavelmente, convenceu o Sr. Ministro das Finanças do que é que está aqui em questão. Porque nem sequer se pode dizer que esteja aqui em questão uma reposição total, imediata, porque já devia ter acontecido em 2015. E por isso os médicos, não só por estes motivos, mas porque na contratação que foi feita em 2012 foi prevista 1.900 utentes para cada médico de família, o que objetivamente cria grandes problemas de acessibilidade. E nós o que propomos, e foi isso que ficou combinado, nos locais onde já existem médicos de família suficientes, não existem utentes sem médico, que progressivamente possam ser reduzidas essas listas, para que possa haver mais acessibilidade, para que os médicos são obrigados a fazer 200 horas por ano de horas extraordinárias. Os médicos não querem fazer mais horas extraordinárias. As pessoas não podem pensar, olha, lá estão os médicos aqui ingratos porque podem fazer horas extraordinárias. Nós não queremos fazer horas extraordinárias porque 40 horas de serviço no Serviço Nacional de Saúde, mais 8 horas de urgência, estamos aqui a falar de 48 horas por semana, é uma carga muito grande de trabalho perante os médicos, com trabalhos por turnos, onde é preciso que gozem os seus descansos compensatórios, e por isso nós queremos que haja uma carga de trabalho menor, porque a verdade é que todos os estudos apontam a uma progressiva dificuldade de fenómenos de burnout. E por isso, também nesta matéria, o Ministério da Saúde não tem a ver com limites de objetivos de nada muito mais do que a função pública restante. A restante função pública é obrigada a fazer 150 horas por ano. Porquê é que os médicos vão ser obrigados a fazer 200? E já voltamos a falar com mais pormenor. Para já vamos seguir, fazer uma ligação em direto ao Porto para ver junto do Hospital de São João com o Rui Teixeira. Rui, muito bom dia. Qual é que é a opinião e como é que esta notícia da greve dos médicos foi marcada para os dias 10 e 11 de maio está a ser recebida entre os utentes? Muito bom dia. Pelo aquilo que temos percebido, os utentes com quem temos estado a falar parecem concordar com esta decisão anunciada ontem pelos médicos. Vou falar com este senhor. Como é que vê esta nova greve, pré-aviso de greve, anunciado ontem pelos médicos? Acho bem, porque se os médicos trabalham horas a mais, não são remunerados por isso, acho bem que façam greve. Toda a gente que trabalha gosta de ganhar o seu dinheiro, não é? Depois, não é? É que se uma pessoa ganhar o dinheiro e estiver a trabalhar, atende bem o doente, está feliz, está contente. Uma pessoa, se está contrafeita, que não lhe paga as horas extraordinárias, é chato estar ali para atender o doente, não é? Concorda, portanto, com esta principal reivindicação dos médicos? Concordo, sim, senhora, plenamente. Estou de acordo com eles. Eles dizem que estão a ser discriminados face a outros funcionários de entidades públicas porque só lhe pagam 50%. E dizem também que as negociações que têm tido no último ano com o Governo não passam de simulações. Concorda? Concordo plenamente. Concordo, sim, senhora. Porque um trabalhador comum nas obras ganha pelas horas extraordinárias. O médico também tem que ter essa benesse também que lhe paguem. Mas está ainda em aberto o cancelamento desta greve no caso do Governo renegociar. Acredita que esta decisão ainda pode voltar atrás se o Governo tomar as medidas que os médicos exigem? Sim, se o Governo chegar a acordo com os médicos, acho que sim. Não, acho que sim. Para bem de todos, porque nós precisamos dos médicos. Estamos aqui, não é? Se o médico fizer greve, nós viemos do interior para aqui, estamos aqui horas, perdemos o tempo que estamos aqui à espera, perdemos o dinheiro do transporte e essas coisas todas, não é? É bom que cheguem a um acordo. Muito obrigado. Vou falar com este casal. Muito bom dia. Parece-lhe bem esta nova decisão dos médicos de uma nova greve para dia 10 e 11 de maio? Eu acho bem, porque eles têm o seu direito, trabalham horas por fora, não as pagam, devem pagar. Porque quem trabalha precisa do que está a render, porque o horário é 7 ou 8 horas por dia. Trabalham 12 horas, é bom que o Estado veja essa coisa para lhe pagar. E parece-lhe que a decisão de fazer uma greve é a melhor forma de tomar uma posição
de marcar uma posição? Parece-lhe que é a melhor forma dos médicos reivindicarem? Eu acho sim que eles já estão a reivindicar isso há muito tempo e que não estão atendidos. Por isso mesmo, têm que ir para a greve. Concordo, embora também falta. Eu não acredito que vem da aldeia para aqui, para o São João, infelizmente, mas acho que eles têm o seu direito de fazer a sua greve. Eles falam também da degradação do Serviço Nacional de Saúde. Dizem que está em causa as condições da saúde que é prestada aos utentes. Concorda? Eu não concordo porque eu tenho um médico de família da aldeia e estou muito bem atendido por ele. Não há dúvida. E por aqueles que foram substituir. Por isso, e aqui no São João é a mesma coisa. Não tenho aqui um médico que está a tratar de mim de várias doenças e tenho sido muito bem atendido. Muito obrigado. Portanto, estes dois utentes que ouvimos estão de acordo com esta tomada de posição dos médicos anunciada ontem, mas por outro lado também esperam que possa haver uma nova renegociação entre os médicos e o Governo que permita cancelar esta greve. E a esperança de que haja esse acordo e entendimento entre os médicos e o Governo para evitar esta greve que foi então marcada para os dias 10 e 11 de maio. Ouvimos as opiniões de alguns dos utentes que estavam no Hospital de São João no Porto. Vamos agora ouvir aqueles telespectadores que participam através de telefone. É o caso de Cássio Alves, está no Covilhã, é reformado. Muito bom dia, Cássio. Cássio, vou desde já pedir-lhe para baixar um bocadinho o som da sua televisão, por favor. Estou. Está-me a ouvir agora, Cássio? Estou sim. Olá, bom dia. Estou. Olá, bom dia. Bom dia. Estou. Cássio, tem que baixar o som da sua televisão porque senão não estamos a falar no mesmo tempo. Sim. Até já fugi do pé da televisão. Obrigada. Este caso da greve dos médicos é tão complexo que, de facto, se quiséssemos e tivéssemos tempo, não é verdade, mas se tivéssemos tempo para fazer tudo o que se passa, a primeira hipótese que põe é assim, eu falo com alguma autoridade, a autoridade vai lá no tempo em que eu trabalhei com médicos. Eu era motorista numa instituição de saúde aqui na Covilhã e sei perfeitamente o que se passava. Há médicos que estão na escala de serviço e não obedecem à escala de serviço, não vão. Há médicos havia médicos em que eu vinha buscar-os cá abaixo num transporte isto é autêntico, eu vivi-o e não tenho complexo em não dizer. Médicos doentes que chegavam ao máximo de saúde, quase a morrer, que é preciso vir buscarmos no Unimog, no Jeep cá abaixo à cidade, para eles irem socorrer o doente, e não iam, que chegávamos ao meio da serra, havia muita neve e o doente morria. É esses outros casos. Ora bem, e sendo assim, que me perdoem os médicos, mas eu vou dizer uma coisa, que se calhar é um estrondo, mas esta é a realidade. Os nossos médicos precisavam de um regime que existe num país pobre, num país onde não houve, ainda não há nada, que é Cuba, e tem os melhores serviços clínicos e médicos do mundo. Eu faço esta pergunta. Quanto é que os nossos médicos pagaram ao Estado a querer ser médicos? Quanto é que pagaram? E agora fazem greves por tudo e por nada. Eu não sou contra a greve. Eu fui sindicalista. Eu fui um trabalhador do serviço público e também fiz algumas greves. Agora, vamos lá ver, por amor de Deus. Então, no governo anterior não houve greve dos médicos, os médicos estavam mais ou menos tudo bem, agora vamos imediatamente para 2 dias de greve. E o doente que morrer, que morre e passa o termo, e que se lixe. Eu sei o que se passa. Há médicos, sabe, honrosas exceções, médicos fantásticos, e nós aqui na Covilhã temos muito desses. Mas, por amor de Deus, o que eu tenho estado a ouvir aí esse senhor que aí estava, não se conjuga, e mais, escolheram agora num período, digamos, pascal, num período onde há afluência, onde há muito turismo, tudo isso, que tenha lá uma paciência. Se há crise, se há falta de recursos de toda a espécie, os médicos também têm que contribuir com a sua parte. E mais, porquê é que há de haver médicos que obedecem simplesmente a empresas que lhes pagam? Pagam-lhes as empresas, depois pagam-lhes os médicos, depois há a porcentagem, depois há as comissões e tudo isso.
Eu vou ser, não sei, se calhar inoportuno. Este governo concretamente, no qual eu votei e não estou arrependido, tem dinheiro para tanta coisa. Esta é a sinceridade e os médicos brincam com tudo isto. Acácio Alves, fica clara a sua opinião. Agradeço ter participado na opinião pública desta manhã. Chamo agora Lígia Ramos, está a ver-nos em Canessas, é reformada. Bom dia, Lígia. Olha, bom dia. Isto é assim. Olá, bom dia. Porquê é que esses sindicatos fazem greve? Porquê é que esses sindicatos fazem greve? Porque esse sindicato deve ser do PSD ou do CDS. Antigamente, no tempo do Passos Coelho, eles faziam tudo e não faziam nada, e agora o homem está a fazer qualquer coisa e já fazem greve. É greve de médicos, é greve de enfermeiros, é greve disto. O que é que esses sindicatos querem? Eles pensam que o país está rico para dar aos médicos. Olha, eu vou-lhe contar uma coisa. É assim, um dia fui a um hospital e o meu marido estava pronto à espera que o chamassem. E eu dirigi-me a um porteiro e perguntei, então demora muito o médico chamarem? Ele foi não sei o quê, foi ali acima, já vem não sei o quê, começa a chamar. Nisto eu passo para o gabinete e estava o médico com um telemóvel a falar. Então esses sindicatos também não olham pelos médicos, só olham para as greves, para a greve e greve. Então, 10 e 11 de greve. Um dia dá uma coisa a gente vai para o hospital, não tem um médico. Mas isso acontece assim ou quê? Então esse sindicato também não olha pela vida das pessoas. E é assim, minha senhora, eu digo uma coisa. Este país, eles querem greves. Porque isto não pode ser só de greves, que o senhor dos sindicatos agora tem a mania que é tudo de greves. É greve para aqui, é greve para ali. Então... Muito bem, Lígia, fica registada a sua indignação relativamente a esta decisão. Ouvimos Maria Nunes, está em Lisboa, reformada. Muito bom dia, Maria. Bom dia, senhor jornalista, e bom dia também, não sei se o senhor que está aí é médico, mas olha, estou um bocadinho revoltada por aquilo que estou a ouvir. Por isto, porque eu, desde criança, tenho muito respeito pelos médicos. Para já, eles salvaram uma vida quando eu tinha 5 anos. E na minha casa sempre se aprendeu a respeitar os médicos. Para mim, os médicos são anjos que estão na Terra para nos ajudarem. E segundo, eu devo a minha vida, há 2 anos atrás, a um grande médico e médicas no Hospital de Santa Maria, fui mordida por uma carraça e se tem ido 10 minutos, disse-me o médico, mais tarde, ele não me tinha podido salvar. Portanto, ao meu lado, eu vi uma equipa de médicos que as lágrimas correram-me para cá abaixo, eles puxaram a cortina e uma senhora guineense, eles fizeram tudo de madrugada para salvar aquela senhora. Maria, então compreende esta decisão dos médicos de avançarem para este protesto? Olha, eu compreendo. Sabe porquê? Porque os senhores políticos prometem tudo antes de irem para lá. E quando vão para lá, não fazem. Sabe porquê? Porque eles têm bastante dinheiro para ir para hospitais particulares e para ter os melhores médicos. E estão-se borrifando para as pessoas e para os médicos que se fartam de trabalhar e fazem horas e que se dão o melhor possível. Claro que também pode haver exceções. Mas para mim, eu continuo a dizer, senhores doutores, toda a minha consideração, todo o meu amor por vocês, porque foi de vós que eu consigo cá estar. E especialmente para o doutor Tiago Marques do Hospital de Santa Maria. Muito obrigada e continuem a fazer greve, porque vocês têm o direito, se uma mulher a dias ganha 7 euros à hora, porque é que o médico queima as pestanas que salva vidas, não há de ter o seu ordenado? Desculpa. Maria Nunes, e fica feita essa sua nota. Muito obrigada por ter participado. Ouvimos agora a opinião precisamente de uma médica que está a ver-nos em Coimbra, Beta Dias. Muito bom dia, Beta. Bom dia. Olá, bom dia. Começo por perguntar, Beta, naturalmente, se vai aderir a esta greve que foi marcada para os dias 10 e 11 de maio. É assim, eu sou cardiologista e eu estou desvinculada da função pública desde 2015. Muito bem. Isto porque tenho tido algumas más experiências com hospitais do Sistema Nacional de Saúde. E passo a explicar.
Eu tive cerca de 10 anos no IPO de Coimbra, fui vítima de um processo disciplinar sem precedentes por ter salvo a vida de uma doente jovem que tinha cancro da mama. Eu fui processada por 2 colegas que exercem atualmente funções de chefia. Uma delas, portanto, que está ligada na função, a ocupar funções na Sociedade Portuguesa de Cancro da Mama, e a outra é atualmente diretora do Serviço de Pneumologia. Isto deu-se há 10 anos. Este processo disciplinar correu trâmites em 2007. A doente foi alvo de uma intervenção por parte da minha pessoa. Entretanto, depois, essas 2 colegas, que eram também simultaneamente médicas assistentes da doente, portanto, colocaram-me um processo de negligência e acusaram-me de uma atitude criminosa. Na sequência disso, a doente, portanto, melhorou, ainda viveu... Beta diz, peço desculpa estar a interrompê-la, não querer entrar no processo em causa, porque não podemos neste momento estar a falar... Para ter uma noção... Claro, precisamente, e pergunto-lhe se revê nestas queixas e nestas críticas que são feitas ao Serviço Nacional de Saúde. Os médicos são, de facto, alvo de ataques pelos próprios colegas. Começo por aí. Entretanto, como estava a explicar, eu saí do hospital do IPO de Coimbra, tive problemas de saúde dos meus pais que me obrigaram a desvincular-me da função pública e mais recentemente comecei a prestar serviço no Hospital de Cantanhede, onde estive durante 3 anos. E estive com uma dessas empresas de prestação de serviços. Embora me tenha sido sempre prometido eventualmente uma efetiva contratação, coisa que nunca veio a acontecer. Entretanto, o senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Cantanhede, portanto, que terá sido indigitado em agosto do ano passado, portanto, é um cargo de nomeação política, como é sabido, e eu tive necessidade de o abordar no início deste ano porque adquiri uma viatura híbrida, portanto, semi-elétrica, que naturalmente me permitiria poupar algum combustível. Eu devo dizer-lhe que estive lá 3 anos, gostei muito de trabalhar no Hospital de Cantanhede. Há muitos doentes da área cardiovascular, doentes graves, que não podem esperar. Entretanto, eu tive necessidade de pedir ao Sr. Presidente autorização para carregar a minha viatura híbrida, porque a autonomia da mesma é de 20 km. E isso foi-me negado pelo Sr. Presidente. Foi-me negado e foi-me, inclusive, foram decididos alguns comentários desagradáveis que me ofenderam. Eu tomei a iniciativa de sair, porque não podia continuar a não obedecer às regras da marca do carro que adquiri, que obrigava ao carregamento da viatura, e em Cantanhede não há postos de carregamento para este tipo de carros, não se percebe também porquê, e portanto saí. Recentemente foi aberto um concurso para a área da cardiologia e eu concorri com a minha empresa com a perspectiva de dar continuidade ao meu trabalho que exerci durante 3 anos e esse concurso violou regras que eram do perfeito desconhecimento do Conselho de Administração ou Conselho Diretivo, chame-se o que se quiser. E eu pergunto como é que é possível que pessoas que detêm estes cargos de chefia em hospitais públicos não conheçam as leis e que tenha sido eu, que fui excluída naturalmente, porque já se percebeu que isto é uma coisa pessoal, fui excluída, mas eu tinha razão, eu achei que o concurso não estava inquinado desde o início. Escrevi uma carta, fui à Ordem dos Médicos de Coimbra, agradeço muito ao Sr. Dr. Presidente, ao Dr. Carlos Cortes, que intercedeu e questionou o Hospital de Cantanhede. Muito bem, Beta Dia, peço desculpa estar a interrompê-la, mas temos mesmo de avançar porque temos muitas opiniões ainda para ouvir. De qualquer maneira, agradeço ter partilhado também o seu caso connosco, que também nos dá uma visão um pouco mais pessoal daquilo que é a visão do médico, também relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e também às suas próprias chefias. Chamo agora a Maria Saloio, que liga-nos de Montemoro Novo, está desempregada. Muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. A minha partilha vai no sentido de alertar para algumas razões. Primeiro, julgo que precisamos todos de uma saúde saudável. Passando por outros meios, eu preciso que o médico esteja saudável
para me atender a mim que estou doente e que estou fragilizada. Penso também que tem que começar pelos alertas também às reclamações feitas no livro de reclamações nos hospitais, digo, do Hospital Distrital de Évora, e que não é, e que nem sequer tem a resposta por parte do utente. Portanto, é importante isso, porque se houver uma resposta a todas as reclamações que os doentes fazem nestes serviços, os médicos são alertados para determinados comportamentos que têm e passam a não ter. Eu considero que uma reclamação é feita de forma pedagógica, portanto, eu aceito a reclamação e tento fazer melhor. Não é o caso. Portanto, reclamações no livro para o Sr. Diretor do Hospital de Évora é como se não escrevesse coisa nenhuma. E parece-me que isso é um facto importante e em relevo. Não sei se é através de greves que isto lá vai, porque discordo com as pessoas de atrás, porém eu sei que sou discriminada por fazer exames através do Sistema Nacional de Saúde numa empresa qualquer, numa clínica qualquer. Se um exame está marcado para as 15h45, sou atendida às 17h15, porque reclamo, passo à frente algumas pessoas que estão já mais tempo à espera e que resignadas pelo facto de, pronto, nós temos que esperar, porque nós vamos fazer a ecografia através do Sistema Nacional de Saúde. Eu penso que isto é uma falta de respeito para com as pessoas e as pessoas têm vida, além de estarem doentes, eu tenho outra vida, sabe? E isso é importante também. E penso que os médicos que estão hoje nesta situação deve-se muito a eles também. Porque eles aceitam e resignam-se a fazer não sei quantas horas, a atender mal as pessoas, a fazer as pessoas esperar e em sítios completamente hostis. E eles continuam a maltratar aquele que entra que já está fragilizado e doente. E, portanto, é culpa também deles. Eu não sei se é por greve, eu não sei. Sei que é urgente mudar alguma coisa, porque enquanto doente eu sinto-me completamente mais doente, sabe? Maria, obrigada por ter participado e pego precisamente nas suas críticas para as confrontar com o Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, sobre estas críticas que também temos aqui ouvido dos telespectadores, nomeadamente desta telespectadora em si que se queixa dos atrasos e da maneira às vezes como é atendida pelos médicos, e também dos nossos dois primeiros telespectadores que dizem: então porquê que no governo anterior não houve estas greves e agora que se está a devolver pelo menos parte desse rendimento e está a ser feita essa devolução por parte do governo socialista, porquê avançar agora para esse protesto? Há aqui um ponto que eu gostaria de salientar. Os médicos, para decidirem fazer uma greve, não foi de ânimo leve. Porque os nossos doentes são nossos doentes, não há ninguém que goste mais dos nossos doentes do que nós próprios. Não, por muito que os políticos que o digam. E a verdade é que nós em 2012 fizemos uma greve, foi só em 2012. As pessoas já se esqueceram, mas em 2012 foi justamente uma greve que nós fizemos. E esta greve não é feita para pedir qualquer privilégio aos médicos. Esta greve é feita para que haja uma reposição daquilo que nos foi sonegado e que em 2015 deveria ser reposto. Portanto, nós já demos a este governo 500 dias para fazer esta reposição. E mais, esta greve é feita para que haja mais médicos do Serviço Nacional de Saúde. Porque a verdade é que não adianta estar a dizer que o Serviço Nacional de Saúde é extraordinário, e de facto é, apesar do desinvestimento que existe. Estamos, em termos de indicadores, ao nível dos melhores do mundo, e também por responsabilidade e por culpa dos médicos nesse aspecto e do seu empenho, e depois permitir que eles se vão embora para a privada. Nós não pedimos aqui um estatuto de exceção, como foi feito para a Caixa Geral de Depósitos. Os senhores telespectadores sabem que um dos argumentos que deram foi para que os grandes gestores da Caixa Geral de Depósitos não saírem da Caixa Geral de Depósitos, eu estou a particularizar esta matéria, tinham de ter salários concorrenciais com os privados, com a concorrência. Nós não estamos a pedir nada disso. Nós estamos a pedir é que os meios que são dispostos, disponibilizados para as empresas de prestação de serviço, onde não existe hierarquia, não existem equipas, não são contratados os médicos, são contratadas essas empresas, que sejam direcionados para solidificar a carreira médica. E quando se solidifica a carreira médica médicos que para entrarem no Serviço Nacional de Saúde têm de fazer um exame, com médicos a examinar. São obrigados, 5 anos depois, se querem progredir,
a serem examinados e a fazer um trabalho que justifique essa progressão. E se querem ser chefes de serviço, e é 1/10 daqueles que entram no início, têm de ser sujeitos a provas públicas. Portanto, há aqui um conjunto de exigências que são colocadas aos médicos do Serviço Nacional de Saúde que não devemos perder, porque foi essa exigência, essa capacidade de trabalho que permitiu que os dados sejam melhores. É verdade que existem situações de pessoas que não cumprem, mas aí, meus caros amigos, hoje é muito mais fácil controlar, porque existem sistemas... E como é que o sindicato vê as declarações feitas ontem, a reação pelo próprio Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, a dizer que uma ideia que já tinha dito anteriormente, que não se pode dar tudo a toda a gente ao mesmo tempo, portanto é preciso olhar para a realidade e a evolução, e a verdade é que essa devolução do rendimento já começou a ser feita, e com o compromisso de 75% agora em abril, e a proposta que tem dado aos sindicatos de repor os 100% no dia em dezembro deste ano. Como é que vê essa posição do Ministro? Para já, a reposição que está proposta é para alguns médicos, os médicos que fazem urgência externa e cuidados intensivos. Portanto, há uma esmagadora maioria dos médicos que não tem essa reposição, quando já foi feita a reposição a 100% para todos os outros funcionários das entidades públicas empresariais. E faz depender, portanto, a reposição total em 2017 para essa parte desses médicos, parcialmente, de cortes na saúde. Nós achamos isso mal. E, de facto, governar é escolher. Nós não usamos os termos que no passado, os partidos que apoiam este governo utilizavam quando nos foram sonegados os rendimentos. Diziam que tinha havido um roubo, não sei se todos recordamos. Portanto, o roubo que aconteceu na altura do governo Passos Coelho não passou na altura do governo do Dr. António Costa, que aliás já fizemos um apelo para que ele pudesse intervir diretamente, que isso deixasse de acontecer. Portanto, nós estamos a falar aqui de 3 anos em que foram sonegados rendimentos aos médicos, e esses rendimentos que permitiram o seguinte, permitiram que as pessoas saíssem do Serviço Nacional de Saúde, permitiram que em muitos locais mais de 60% do trabalho seja feito através dessas empresas. E essas empresas são mais caras, utilizam mais recursos e são menos escrutináveis. E, portanto, aqui é uma questão de opção. Portanto, entre cortar, entre repor o IVA para os restaurantes e salvar o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que a opção deveria ser uma opção correta. E é preciso uma gestão profissional. Não pode haver aqui os boys do partido anterior, no governo anterior e do governo, deste governo anterior, porque há aqui uma questão também não deveríamos de organização. Estar a falar de política, não é? Devíamos Exatamente, estamos a falar de organização, pessoas competentes para gerir e que tenham a consciência que os meios são escassos. Nós sabemos disso e tivemos muita paciência, porque de facto estarmos à espera durante 3 anos desta reposição, penso que é um sinal que também contribuímos para que esta situação não ocorra, e mais, não exigimos a reposição a valores de 2015, que é a altura em que nós, quando assinámos o acordo, pensámos que ia ser renegociado este aspecto. Voltamos ao Hospital de São João no Porto e ao contacto com o Rui Teixeira. Rui, para ouvir mais opiniões de utentes sobre esta greve. É isso mesmo, Rita. Vamos dar voz a alguns dos utentes que estão aqui no corredor das consultas externas de São João. Começo por falar com este senhor. Concorda com este pré-aviso de greve entregue ontem pelos médicos? Não, eu concordo porque o motivo, de facto, é como ele diz que o Estado que ele ficou de pagar as horas e não pagar. Eu acho justo, porque se o senhor está a trabalhar e faz horas a mais ou coisa parecida e eles não pagar, o senhor não fica satisfeito também. Parece-lhe que este aviso de greve é a melhor forma de chamar a atenção para o problema? Eu acho que sim, que é para ver se o Estado abre os olhos e de facto o nosso governo, não é? E de facto cumpre o que prometeu. Há ainda a hipótese do Estado chegar a um acordo com os médicos. Acha que isso é possível? Eu acho que sim. Se eles tiverem bom senso, eles fazem isso. Agora, se não tiver bom senso, sabe como é? É como tudo. Muito obrigado. Vou falar também com outro senhor que, pelo que percebi, também concorda com este aviso de greve. Concordo, sim. A unidade pública de saúde, que está sempre em primeiro lugar e que nós precisamos todos os dias dela, não é? E acho que sim, acho que se é para melhoramento da população em si, em geral da cidade do Porto, acho que sim, acho que devem fazer a greve, porque assim, a saúde pública está sempre em primeiro lugar, não é?
E foi como este senhor acabou de referir, o trabalho sempre, não é? Se nos estão a baixar nos ordenados e estão a tirar o pouco que ganham do seu trabalho, não é? E são penalizados por isso, eu acho que sim. Acho que devem fazer essa devida greve, claro, sem dúvida. Muito obrigado. Esta senhora com quem eu falava há pouco concorda com a greve, mas fica preocupada com as implicações que a greve possa ter. Pois, então a gente também vem para aqui, vem perder o nosso tempo e às vezes não somos atendidas, vamos embora outra vez para trás. Eu concordo que eles façam a greve, mas que eles querem os ordenados deles. Mas a gente também estamos aqui, também precisamos da saúde. As vozes das pessoas, as dores que as pessoas sentem. Muito obrigado pela sua opinião. É de facto uma opinião partilhada pelos utentes com quem temos estado a falar. Se por um lado concordam com os motivos que estão por detrás desta greve anunciada pelos médicos, por outro temem também as implicações que possa ter no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente, as consequências que essa paralisação vai trazer nos hospitais e também nos centros de saúde nacionais. Ouvimos Guilherme Reis, está a ligar-nos de Almada, funcionário público. Muito bom dia, Guilherme. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. A minha opinião é rápida e tem a ver com a sociedade em geral e a ver essencialmente com aquilo que se está a viver nos dias de hoje. A par da segurança, a saúde é um dos pilares da sociedade. E há de haver alguém, e lá vamos à conversa que estava a doutora Terina há bocado, está na mão dos políticos a intervenção na sociedade ao nível decisor. E é muito importante que a nível da medicina, e estamos a falar tudo isso tem a ver com dinheiro, toda esta situação é explotada por questões de dinheiro. E o país não está bem. Várias franjas da sociedade vivem com muitas dificuldades e as pessoas já se aperceberam que para ter acesso à saúde ou tem que ter um plano de saúde, um seguro de saúde, tem que ter qualquer acordo, porque o Sistema Nacional de Saúde, que funciona bem ainda, já não está a dar conta do recado. E é só isto que eu gostava de chamar a atenção, é que tenham cuidado com o que andam a fazer, porque a sociedade, de um momento para o outro, pode ver as coisas de forma diferente. E se a par da segurança, a saúde e a segurança são pilares essenciais da vida em sociedade, da vida em comunhão, a comunidade toda vive debaixo desses pilares, dessa proteção, se sentir que esse tipo de bem comum está em risco, poderá haver resultados dos quais não estamos à espera. Muito obrigado por me deixarem participar. E agradeço ter-nos feito esse alerta, Guilherme. Chama agora Dias da Fonseca, liga-nos de Gaia, engenheiro. Muito bom dia. Muito bom dia. Olá, bom dia. Olha, eu estou a ligar na sequência da intervenção inicial que eu vi do senhor do Sindicato dos Médicos. Ora, eu constato que ele suportou, assim, a sua argumentação na frágil recuperação que o país conseguiu neste último ano. E eu, sinceramente, não me parece que seja argumento suficientemente sensato, porque noutras intervenções, entretanto, já percebi que o senhor do sindicato confunde as carreiras médicas com o interesse dos utentes, com o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é muito mais do que as regalias laborais dos seus trabalhadores, nomeadamente dos médicos, não é? Há muito mais a fazer pelo Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, do que as regalias dos trabalhadores e, nomeadamente, dos médicos, que dentro do sistema de remunerações do Serviço Nacional de Saúde são naturalmente os que têm melhores condições, melhores salários, não é? Eu penso que aqui nós não podemos esquecer que há muitas outras prioridades no país e não podemos nos embarcar em insensatez
toda a gente querer e quem tem mais força, portanto, a lei de mais forte, aqui acho que já não estamos nessa altura dos nossos... E fica clara essa opinião, Dias da Fonseca, peço desculpa interrompê-lo, mas temos mesmo de terminar, que já estamos nos instantes finais do programa. Jorge Roque da Cunha, pergunto-lhe, há esperança por aqueles telespectadores que ouvimos e que vimos também nos diretos que foram feitos, de que, embora concordando com esta greve e com os motivos que levam a esta greve, há esperança entre os utentes de que se chegue a um acordo entre médicos e o Governo. Esse acordo é possível? O que é preciso para vocês, sindicato, para que deixem cair este pré-aviso de greve? Nós estamos totalmente disponíveis, como temos estado nos últimos anos, para esta negociação, totalmente abertos. Agora, atenção que estamos a falar do seguinte, os privilégios dos médicos, estamos a falar de um privilegiado médico que num regime de 35 horas ganha 1.800 euros. Estamos a falar aqui de um privilegiado de um médico, um neurocirurgião, que num fim de semana, se estiver a operar, ganha por hora, a mais do que aquilo que, portanto, por hora extra, cerca de 7 euros. Num dia normal de trabalho, um recém-especialista ganha por hora mais 1,25 euros. E, portanto, não estamos aqui a falar de privilégios, estamos aqui a falar de uma coisa muito séria, porque quando nós dizemos que queremos defender o Serviço Nacional de Saúde, temos de defender os seus profissionais, não os podemos deixar ir embora. E o Sr. Ministro da Saúde sabe disto perfeitamente. Aliás, no passado, quando estava na oposição, o Dr. Adalberto Campos Fernandes, que nós respeitamos e que nós conhecemos já há muitos anos pelas suas posições e pelo seu conhecimento, dizia exatamente isto. E por isso, o apelo que fazemos aqui é que, junto do Primeiro-Ministro, junto do Sr. Ministro das Finanças, temos uma carta conjunta que foi feita, que optem, portanto, em termos de país. Quando é dito que é preciso todos nos sacrificarmos, é verdade, nós estamos... E aceitam estes prazos que foram falados pelo Ministro da Saúde ontem, ainda que agora só aplicados aos médicos do Serviço de Urgência Externa, se forem aplicados a todos os médicos, estão dispostos a aceitar esse prazo? Devem ser aplicados a todos os médicos e, no nosso ponto de vista, como Sindicato Independente dos Médicos, desde 1 de janeiro de 2017. Portanto, não exigimos 2016, não exigimos 2015, mas exigimos que dia 1 de janeiro de 2000, com retroativo de 2000, porque as pessoas não querem fazer urgências, os médicos não querem fazer mais horas extra. Os médicos, por fazerem mais horas extra, estão a pôr em causa a sua saúde, a sua sanidade mental e a sua vida social. E por isso, o que nós pedimos é que haja bom senso, que haja uma capacidade de satisfazer aquilo que é básico. Porque no dia em que fomos discutir, e estamos também disponíveis para isso, melhor organização, estamos totalmente disponíveis para que isso aconteça. Jorge Roque da Cunha, agradeço a sua presença nesta Opinião Pública e os esclarecimentos que aqui nos prestou acerca desta greve, que foi então marcada ontem pelos médicos para os dias 10 e 11 de maio, tema da Opinião Pública que chega agora ao fim. A Marta Atalaya atualiza a informação à hora certa. Bom dia.